Bom, primeiro aqui a gente vai ver sobre as coordenadas. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, do número A. O que é as coordenadas? A gente tem que ver quais os pontos que ele está pegando primeiro, ó. Eu vou fazer um parzinho, chama parzinho ordenado, né? Então seria a coordenada dos dois pontos aqui. Sempre vai ser primeiro, aqui o primeiro número é da reta x. Então o primeiro aqui, o do ponto A, menos 2. E o segundo número sempre vai ser dessa reta aqui, o y, tá? Então aqui está o número 2. Então a posição A, o ponto está menos 2 e 2. Vou pegar outro. Letra C, por exemplo. A letra C, ó, ele está em qual? O primeiro número que eu vou pegar aqui, ele está o número 1, está na posição do número 1, e está na posição do número 4. Então, a coordenada do ponto C é 1 e 4, tá? E aí, para todos os pontos é dessa forma, ó. O ponto V, vai ser 4 e 1, tá? Ó, ficou invertido com o C, tá? Porque primeiro é o C, o X, e depois o da reta Y, né? Tá. Agora, a distância. No caso, quando estiver aqui num plano cartesiano, simplesmente a distância vai ser, eu posso contar os meus quadrinhos aqui, ó. Então, a distância de D a C, ó, eu tenho 1, 2. Então, aqui a distância é 2. A distância de A a D, eu conto os quadrinhos, ó, 1, 2, 3 essa distância. E da mesma forma aqui, 2, e aqui é 3, tá? No triângulo, a diferença que vai ter, ó, é que nesse caso aqui, ó, não dá para eu contar, contar aqui os meus quadrinhos, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3, 4. Só que isso daqui é um triângulo retângulo, então essa daqui que é a hipotenusa, num triângulo retângulo, não dá para eu contar aqui os quadrinhos. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras. E aí eu vou fazer o teorema que é hipotenusa ao quadrado e o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aqui então eu vou pegar os dois catetos aqui, são os que estão 3 e o 4. Então é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E a hipotenusa sempre vai ser o maior lado, ó. Nesse caso aqui, ó, dá para perceber que o maior lado, que é o oposto ao ângulo reto, que é a minha hipotenusa, tá? E aí posso chamar de x, ou aqui pode deixar como h mesmo. Fazendo as continhas aqui, então eu vou ter 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. H ao quadrado, então, vai ser 25. Só que isso daqui é ao quadrado. Então, eu teria H igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, esse valor aqui, ó, vale 5 unidades. Ok? A partir daí, então, ó, a gente pode achar o perímetro. O perímetro simplesmente é a soma dos lados, tá? Perímetro. E nesse daqui, então, eu vou somar 2, 3, 2 e 3, né, ó, 2 mais 3, 2 mais 3, 3 mais 2, né? Então, vai ser 10 unidades, tá? Isso aqui são as unidades. Se fosse centímetros, seria 10 centímetros. Se fosse metros, seria 10 metros. Só que aqui, como só tá os quadrinhos, não tá falando que unidade que é, então simplesmente é 10 unidades, tá? E aqui, então, o perímetro fazendo aqui
o meu teorema de Pitágoras, que aí eu consigo fazer, né? Fazendo a soma do 3 mais 4 mais 5. E aí dá para eu saber o perímetro. Agora, a área, simplesmente eu vou fazer lado vezes lado. Então, esse daqui, ó, o lado é 2 vezes 3. Ó. Se eu for fazer a área, 2 vezes 3 é 6. Que a gente pode conferir aqui simplesmente, ó, contando nos meus quadrinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 quadradinhos. Então, são 6 unidades. Aqui não dá para eu fazer lado vezes lado, ou então contando os quadradinhos. Porque isso daqui, ó, se eu for ver, não é como se fosse um triângulo, um retângulo, e o triângulo não é a metade desse retângulo. Como ele é a metade, ó, os meus lados não é como se fosse um retângulo de 3 por 4. Se eu for fazer 3 vezes 4, né, ó, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, como ele é a metade de um triângulo, o triângulo aqui é a metade do retângulo, então simplesmente seria dividido por 2. Então, esse triângulo aqui, ó, então vai ser 6 unidades, tá? Toda vez que tiver um triângulo, então eu faço lado vezes o outro lado, que seriam os 2 catetos, e aí eu divido por 2 e acho a área total, ok?